E a gente repercute esse assunto agora ao vivo com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Vamos receber o Arthur Igreja aqui nos estúdios do Olhar Digital. Vamos lá. Olá, Arthur Igreja, que bom recebê-lo aqui ao vivo no Olhar Digital News. Seja bem-vindo. Boa noite, Marisa. Obrigado pelo convite. Arthur, vamos falar sobre esse assunto, né, que chama tanto a atenção aqui de todos nós. Por que a SpaceX quer tanto levar data centers para o espaço, Arthur? Olha, por uma série de motivos. Primeiro, só ela teria a capacidade técnica de fazer isso pela verticalização, né? Então, é preciso lembrar que a SpaceX já tem uma constelação de mais de 11 mil satélites que supera, só para dar a dimensão do quanto que isso é significativo, supera a quantidade de satélites de todos os outros países e empresas do mundo, que foi uma marca atingida há algum tempo atrás. Além disso, o Falcon 9 está ficando pronto, né? Então, para colocar esses data centers no espaço, só faz sentido se você tiver um custo por quilo transportado para o espaço que seja baixo o suficiente. E aí é preciso lembrar dois fatores, né? Primeiro, a SpaceX ela pode realmente dar um salto que ela ficaria basicamente sem concorrência. Então, é aquilo que aconteceu com o Elon Musk lá no passado, quando ele começou a fomentar toda essa indústria da eletrificação no transporte, né? Que, claro, hoje ele enfrenta uma concorrência muito expressiva, mas naquele momento Tesla era praticamente sinônimo de carro elétrico. Assim como, nesse momento, a SpaceX ela seria absolutamente a desbravadora desse mercado, né? E nós temos uma demanda muito importante por IA. A IA precisa de grandes data centers que são grandes consumidores de água, de energia elétrica. As questões de permissões estão ficando cada vez mais complexas na Terra e aí ele poderia escalar isso no espaço. Então, só para citar algumas das vantagens técnicas, para além da refrigeração, que claro, não se tem a refrigeração por convecção, né, que é a passagem de ar, mas é preciso lembrar que você tem uma temperatura que é muito favorável no espaço sideral, né? E você tem uma disponibilidade infinita de energia, né? Você não tem nuvens, não tem céu fechado, então, com grandes painéis solares, e quando eu estou falando grandes aqui, estima-se que o primeiro módulo desse data center ele pode ter um painel solar de até 70 metros, então, quer dizer, é quase um campo de futebol, mas você teria energia abundante, não teria o problema das licenças, e a SpaceX já tem, né, todo o ecossistema ali da Starlink para fazer a transmissão de tudo isso para a Terra. Ou seja, tem realmente um posicionamento bem diferenciado de mercado. Agora, Arthur, como nós vimos até, o cronograma ele mudou de 2028 para o quarto trimestre de 2027. Existe algo que explique essa antecipação e mais o histórico de empresas, não é? De Elon Musk. Sustenta essa promessa, Arthur? Olha, eu não apostaria, não colocaria a minha mão no fogo por isso, porque nós temos que ponderar dois fatores, né? Por um lado, a SpaceX fez aquela icônica abertura de capital, mas o resultado posterior ao IPO está longe de ser positivo. Então, a partir de agora, como ela não é mais uma empresa de capital fechado, ela tem que justificar os seus planos. E grande parte dos planos do IPO mencionavam tudo isso. Quer dizer, muito além disso, né? Mencionavam até mesmo mineração de asteroides. Então, toda aquela receita projetada pela SpaceX no futuro depende de grande parte dessas iniciativas. Então, soma-se a isso o fato do Falcon 9, como eu mencionei, estar ficando pronto. Então, a SpaceX, quanto mais ela conseguir antecipar essas expectativas, ela pode encontrar humores melhores agora no mercado, que ela tem um mercado de capital aberto. E é claro, se ela tiver a capacidade técnica de fazer isso, quanto antes ela fizer, antes ela vai desfrutar dessa vantagem enorme e competitiva. Agora, com relação ao histórico, o Elon Musk ele
tem resultados nas duas pontas, né? Ele já entregou resultados absolutamente superlativos e surpreendendo todo mundo, assim como algumas iniciativas atrasaram muito ou nunca foram entregues. Vou mencionar apenas um exemplo aqui. Ele ainda no final de 2017 falava que os carros autônomos e principalmente os cybercabs, né, os táxis autônomos, seria uma coisa de meses. Na pior das hipóteses, para 2019, 2021. Cá estamos em 2026, o Cybercab ainda está em etapa de validação em pouquíssimas cidades nos Estados Unidos, então quase 10 anos depois, né? Então ele saiu de um cronograma de meses para quase uma década. Então é um desafio inédito, o que eles estão propondo aqui ninguém nunca fez. Enfim, como eu disse, pode ser que aconteça? Claro que sim. Agora, eles podem encontrar desafios inéditos, inesperados? É também muito possível. Pois é, porque 2027 já está aí, não é, Arthur? Agora, outra curiosidade, a escolha da NVIDIA como parceira faz sentido, Arthur? Olha, praticamente uma escolha óbvia, né? E aqui algumas peças desse quebra-cabeça eles passam ainda a fazer mais sentido, né? Preciso lembrar que durante as iniciativas apresentadas pela NVIDIA lá na CS, né? Inclusive nós todos estávamos lá, né? Então é preciso recordar que eles tinham um espaço exclusivo lá na CS em Las Vegas. O Jensen Huang já deixou escapar, né? Quando ele falava sobre futuro, ele mencionava, olha, quem sabe o espaço pode ser uma possibilidade. E no evento que eles tiveram lá em San José, na Califórnia, que eu também estive presente, ele falou ainda mais sobre isso. Ele falou, olha, estamos muito intrigados com essa possibilidade. Então, parece que hoje não teria outra empresa, né, que seria capaz de entregar essa tecnologia, né, como a geração de processadores que a NVIDIA tem. E, de novo, se tudo isso der certo, nós podemos ter um duopólio, né, ou seja, a SpaceX com toda essa capacidade de lançamentos, infraestrutura da Starlink, a instalação dos data centers e a NVIDIA se consolidando ainda mais como o player de destaque nessa era da IA. Agora, Arthur, vamos falar de números. Uma constelação de até 1 milhão de satélites. Ao seu ver, é algo tecnicamente viável? Olha, tecnicamente, no mundo da suposição, com certeza, né? Então, nenhum de nós sabe qual o limite disso, mas acho que é preciso aterrissar um pouco, ter um pouco de calma a partir do momento que nós comparamos com quantos anos nós tivemos de avanço, nós tivemos de luta até chegar nesse feito da Starlink de ter 11 mil satélites. 11 mil é bem diferente de 1 milhão, né? E nós precisamos lembrar que a autorização mais recente da SpaceX, ela é uma autorização de até 1.000 lançamentos de satélite, de foguetes por ano, né? Então, quer dizer, em termos de escala futura, tudo bem, perfeitamente possível chegar em 1 milhão de data centers no espaço. Agora, impossível qualquer pessoa colocar data nisso, né? Com certeza. Agora, Arthur, esse modelo, ele é realmente mais sustentável? Tem muita discussão a respeito disso, como a SpaceX alega, não é? Quais são os riscos, na sua opinião, relacionados a esse projeto de data centers no espaço? Olha, um dos riscos, eu vou mencionar alguns deles, né? O primeiro deles é começar a ter essa ocupação espacial, ter um debate sobre isso. Que hoje, volto a dizer, a SpaceX ela tem quase 50% desse território espacial, que por hora não é uma grande preocupação por parte dos governos e tudo mais. Agora, eu até convido quem está nos assistindo, quem nos acompanha, a procurar na IA, procurar no Google, enfim, um mapa dessa constelação da SpaceX. É uma coisa de uma escala assustadora, além de fotos, né, durante a noite em várias partes do mundo em que você já tem um céu alterado, né? Então, ainda não é uma pauta importante, mas eu não ficaria surpreso se tudo isso for debatido no futuro, do tipo, ok, a SpaceX foi absolutamente pioneira, ela descobriu um espaço
mas esse espaço é só da SpaceX ou é de outros países, é da humanidade? E para além disso, daí ele vai ser dividido na mesma proporção em que os países ocupam territórios na Terra, ou nós teremos um outro acordo? Então, são questões inéditas para tecnologias inéditas. Nesse momento, a SpaceX se beneficia que nós temos essa crescente rejeição, né, por parte das populações e por parte até de governos em relação ao footprint, né, a área ocupada pelos data centers, a energia elétrica, o desbalanceamento do grid, o impacto nas tarifas de energia elétrica, o consumo de água, etc, etc, etc. Então, essa solução de você levar tudo isso para o espaço parece uma solução em que você remove, né, essa demanda de vários recursos da Terra. Agora, se tornando um negócio absolutamente explosivo do ponto de vista econômico, eu tenho certeza que outros desafios surgirão, né? Então, no campo técnico, no campo político, regulatório, enfim, me parece que ainda é cedo para falar sobre isso, mas historicamente é bastante natural que isso aconteça. Agora, para encerrar até nesse ponto que você mencionou, Arthur, como que fica essa questão de soberania de dados se o processamento da IA passa a acontecer fora da Terra? Pois é, cá estamos discutindo um mundo de exploração espacial, né? Porque Sim. O conceito de soberania, imagine só para dar um exemplo bastante terreno, no Brasil, para órgãos governamentais, é absolutamente mandatório que os dados sejam armazenados em estruturas que estejam alocadas em território nacional. E aí, como é que fica isso? Né? Nós já tivemos dilemas e debates envolvendo a SpaceX no passado exatamente nesse sentido. Por exemplo, hoje tem uma série de órgãos, como a Marinha, como a Aeronáutica, que se fazem valer dessas estruturas, e isso já gerou polêmica. Agora, imagina só, no quesito armazenamento de dados ou no quesito coleta de dados, enfim, são temas bastante sensíveis. Então, ou a SpaceX ela vai ter que alcançar aquele nível de, aquilo que se chama quase de fé pública, né? Que é o fato de você ter essa garantia que você é um provedor seguro de tal forma que isso é inquestionável. Ou nós vamos para um outro caminho em que, de repente, a SpaceX ela pode ter que passar por um processo de ter estruturas quase que white label, né? O que eu quero dizer com isso? Só fazendo um comparativo aqui, é um pouco do acordo que foi firmado entre a Alphabet, né, o Google e a Apple, né? Então, a Apple vai usar o Gemini para a Apple Intelligence, mas foi uma parte muito crítica ali dos contratos firmados, porque imagina só, no âmbito do software do sistema operacional são competidoras, mas que agora cooperam. A Alphabet ela teve que provar que isso vai ser absolutamente estanque, né? Que ela não vai ter acesso aos dados da Apple, que ela vai garantir estruturas, inclusive fisicamente apartadas, data centers onde o que a Apple demandar não tem nada a ver com os data centers da Alphabet. Talvez a SpaceX vai ter que caminhar para isso, inclusive para empresas, para governos, enfim, coisas que acompanharemos aí nos próximos anos. Com certeza, longo caminho, novas questões que a gente acompanha dia a dia aqui no Olhar Digital. Arthur Igrejas, super obrigada pela sua participação aqui hoje novamente e nos encontramos em outros momentos. Tenha uma excelente noite. Obrigado, Marisa, para você também, até a próxima. Até. Tá aí, pessoal, Arthur Igreja participando aqui com a gente.